E aí, navegante? Sou eu, o Abrantes. Vamos continuar conversando sobre climatologia, falando sobre os nossos fatores que determinam os climas. E agora vamos falar sobre a questão das altitudes. Você sabe o que é altitude? Sabe a diferença entre altitude e altura? Bom, altitude é uma medida absoluta. A altitude é uma medida absoluta. Ela marca do nível do mar até o ponto requerido. A altura é uma medida relativa. Relativa ao quê? Ao ponto que você observa e a outro ponto ao qual você quer referir. Como a altura de um prédio, eu olho a base do prédio e o topo do prédio e meço a altura desse prédio. Já se eu quero saber qual é a altitude desse prédio, eu teria que pensar no topo desse prédio em relação ao nível do mar. Então, a altitude, as altitudes sempre serão medidas o quê? Absolutas. E quanto maior a altitude, menor a temperatura média. Mas por que isso acontece, professor? Bom, se você viu a nossa aula sobre a questão das camadas atmosféricas, você já vai estar percebendo isso, entendendo que quanto mais afastado do solo você está, menos o ar está denso, mais o ar é de raro efeito, um ar menos material. Sendo assim, ele responde de uma maneira menos intensa à excitação dos raios solares. Então, pela irradiação, esse conjunto de ar aquece menos, sendo cada vez mais aquecido pelas correntes convectivas que partem da região próxima ao litoral, próxima à altitude zero, cada vez mais se elevando e aquecendo as camadas atmosféricas mais elevadas. Mas a questão da altitude não se faz só pela química e pela física do ar atmosférico, mas também pela conformação do relevo, podendo construir as chamadas chuvas orográficas, os chamadas o quê? Barreiras orográficas. É quando a gente percebe a surgência de uma grande montanha, um grande planalto, retendo a passagem de nuvens, provocando na região de encosto, ali aqui no ponto A em direção ao ponto C, uma maior concentração de nebulosidade, promovendo cerração na zona de serra, promovendo maior pluviosidade próximo ao litoral, podendo levar nessas regiões mais interiores, aqui mais para dentro da região A, uma presença do que? De um ressecamento atmosférico. Veremos isso muito ocorrendo, por exemplo, na região ali da Península do México, onde a cidade do México encontra-se entre dois grandes conjuntos montanhosos, sendo assim uma cidade de clima desértico. Bacana, não é mesmo? Muito interessante. Esse com certeza é um grande fator climático. Essa aula foi uma maravilha de preparar, uma maravilha de produzir, está uma delícia de estar aqui trabalhando ela com vocês. Sou eu aqui, o professor Tiago, sempre te convidando a navegar nesses mares de conhecimento e te dizendo que beijo, 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 tchau, tchau, tchau.